Bom, então para começar a fazer esse exercício, a gente tem que lembrar do que foi dado em aula, que é o seguinte, sobre as dimensões, né? Para fazer análise dimensional, quando a gente está olhando apenas pura e simplesmente, né, a que se refere a determinada medida, então a gente tem que fazer a análise dimensional de que forma? A gente tem, né, resumindo aqui o que foi dado em aula, o comprimento, o tempo e a massa, tá? O comprimento é escrito como L, ou L ao quadrado ou L ao cubo, né? O tempo é dado em T, segue o mesmo padrão, T ao quadrado, T ao cubo, e a massa a gente deixa marcada aqui como M, né? Bom, isso aqui é quando a gente faz análise dimensional, não nos importa qual que é a unidade de medida, tá? Então, nesse caso, como é que vai ficar? Vai ficar L, T e M, pura e simplesmente, tá? Quando nós formos fazer a conversão das unidades, aí as unidades importam. Nesse caso, no Sistema Internacional de Medidas, o que a gente tem? O comprimento é sempre dado em metro, o tempo em segundos e a massa em quilograma, tá? Então a gente vai fazer a análise dimensional primeiro de cada um, como pede, e depois nós vamos fazer a transformação das unidades de medida, tá certo? Bom, o item A a gente tem 50 km por hora. Então, fazendo análise dimensional, a gente tem aqui o quilômetro, que é o que? Comprimento. E tem a hora, que é tempo, né? Então, como é que ficaria? A velocidade, né, sempre é a distância, que a gente geralmente grafa como ΔS, sobre ΔT, né? Esse aqui no caso da velocidade média, né? Que é o que a gente tem aqui. Então, como é que ficaria? Ficaria a distância, que é o que? É L, né? Sobre o tempo. Então, essa é a análise dimensional, tá? Distância pelo tempo. Agora a gente vai fazer a conversão das unidades. Por quê? Nós vimos que o comprimento no Sistema Internacional de Medidas, ele é padrão, né? O padrão do sistema, o L é dado em metros. E o tempo, ele é dado em segundos. Nesse caso aqui a gente tem o quilômetro, né, que seria um múltiplo do metro, e a hora, né, que seriam 3.600 segundos. Então, como é que a gente faz para transformar isso daqui? A gente coloca as unidades do jeito que estão. Então, cada quilômetro, né, então 1 quilômetro, né, então cada quilômetro tem 1.000 metros, né, 50 quilômetros tem 50.000 metros. Então, como é que a gente vai fazer? 50.000 metros, né? Então, aqui a gente já colocou a primeira dimensão, né, como no Sistema Internacional, 50.000 metros. Aí a gente divide por hora, né? No caso, a hora a gente também vai passar, o tempo, aliás, né? O tempo a gente vai passar também da forma do Sistema Internacional de Medidas. Como é que fica? Bom, 1 minuto tem 60 segundos. Só que 1 hora tem 60 minutos, né? Então, 1 hora vai ter quantos segundos? Vai ter 60 vezes 60. Isso vai dar 3.600 segundos, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem 50.000 metros por 3.600 segundos, tá? Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar o resultado. Esse resultado é aproximado, né? Vai ser aproximadamente 13,89 metros por segundo. Tá? Então, nessa primeira transformação, a gente tem que 50 km por hora, fazendo análise dimensional é isso, e a gente passando ele para o Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que 50 km por hora, é a mesma coisa que aproximadamente 13,89 metros por segundo, tá? Agora a gente vai para o item B. Bom, no item B o que a gente tem? No item B a gente tem 100 litros, né? 100 litros é o quê? 100 litros é a unidade de comprimento.
Porque volume é comprimento, né? É o comprimento em que situação? É o comprimento na terceira dimensão, né? Ou seja, é o L ao cubo, certo? Por quê? Por que não é massa, né? Às vezes pergunto por que não é massa. Bom, a massa é a quantidade de matéria. E a quantidade de matéria não tem a ver com o comprimento dela, né? Já o caso do volume, sim. Por quê? O volume de uma esfera, por exemplo, né? A gente tem suponhamos que se fosse uma esfera, ela depende do comprimento do raio. Então, quanto maior esse raio dessa esfera, maior vai ser a esfera. Então também é comprimento, só que é um comprimento em 3 dimensões. Então nesse caso, a gente tem que na análise dimensional de 100 litros, a gente teria o comprimento ao cubo, né? Agora a gente vai transformar no Sistema Internacional de Medidas. Bom, o volume no Sistema Internacional de Medidas, ele é dado por metro cúbico, tá? E o metro cúbico, ele possui 1000 litros, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se a cada metro cúbico a gente tem 1000 litros, quantos litros, né, quantos metros cúbicos a gente vai ter em 100 litros? Então, a gente pega os 100 litros e divide por 1000, que é a quantidade do metro cúbico, né? Aí fazendo essa continha aqui, a gente vai ter que 100 litros é a mesma coisa do que 0,1 metro cúbico, tá? Então, no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai ter que 100 litros é igual a 0,1 metro cúbico, tá bom? Então, se precisar colocar isso no Sistema Internacional, 0,1 metro cúbico. E a análise dimensional é um comprimento em 3 dimensões, né? Que é o volume, tá certo? Agora vamos na próxima alternativa. Vamos lá, nesse item C, a gente tem 2 gramas por centímetro cúbico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem massa, né, que é dado em gramas, e tem o centímetro cúbico, que é o volume, né? Bom, isso aqui é a densidade, né? Massa sobre o volume é a densidade de qualquer coisa, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente tem gramas, é o dado em quê? É dado em massa. Sobre o quê? Sobre o volume. E o volume é o quê? O volume é o comprimento, né? Como a gente viu no item B. É o comprimento na quê? Na terceira dimensão, né? Então, na análise dimensional, a gente tem massa sobre o volume, ou seja, massa sobre o comprimento elevado à terceira potência, né? Agora a gente vai transformar de gramas para centímetros cúbicos para unidade internacional, né, de medidas, né, o sistema internacional. O que a gente tem? A massa é dada aqui, a massa é dada em quilogramas, certo? E o volume, como a gente viu, ele é dado em metros cúbicos. Então a gente vai transformar gramas em quilogramas e centímetros cúbicos em metros cúbicos para a gente achar o valor. Então como é que ficaria? Bom, primeiro vamos transformar aqui a quantidade em gramas, né? Então a gente tem aqui 1 quilograma, ele é igual ao quê? Ele é igual a 1000 gramas, né? 1000 gramas. Então, 2 gramas serão quantos? Né? Essa aqui é a regra de 3 que a gente faz para a gente saber a quanto se refere. Então, esse x aqui, o que vai ser? Vai ser 2 dividido por 1000, né? 2 dividido por 1000. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3, tá? Quilogramas. Bom, então essa é a primeira unidade que a gente transformou. A gente passou de gramas para quilogramas. Então, 2 gramas é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Agora,
a gente vai transformar a segunda unidade. Qual que é a segunda unidade? A gente vai transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, né? Bom, no caso do centímetro cúbico, como é que ficaria? A gente tem o seguinte, que 1 centímetro cúbico, ele é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Então, quando a gente faz a transformação de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 6, tá? Que é a ordem de grandeza. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, nessa segunda, 1 vezes 10 a menos 6. Porque eu estou transformando de centímetro cúbico para metro cúbico, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, como é que ficaria? Vai ficar massa sobre o comprimento, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido por 1 vezes 10 a menos 6, tá? Fazendo a continha aqui, o que a gente tem? A gente separa esse daqui da frente, né? Vai ficar 2, que multiplica, mantém a base, quando a gente tem a divisão aqui de expoentes, né, com a mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 vezes 10 a menos 3, menos 6, né? E aí a gente tem quilograma por metro cúbico, né? Fazendo essa continha, a gente vai ter 2 vezes 10 menos 3, aqui vai dar mais 6, né? Mais 6 menos 3, 10 a terceira, quilograma por metro cúbico, tá? Então, fazendo essa transformação de unidades, a gente tem aqui 2 gramas por centímetro cúbico, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? Isso aqui é da densidade, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa também, né? Só para ficar claro. 2.000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então essa daqui foi a resolução do item C. Agora a gente vai fazer do item D, que é o último item aqui do primeiro exercício. Bom, nesse item D, o que a gente tem? 30 centímetros por hora ao quadrado, né? Como a gente já viu, o centímetro, ele é comprimento, certo? Se ele é comprimento, ele é dado dessa forma, L, né? E a hora é uma unidade de tempo. E nesse caso, esse tempo está ao quadrado, né? Então, na análise dimensional, a gente tem que isso aqui é L T ao quadrado, tá? Essa é a análise dimensional. Agora, o que a gente vai fazer? Vai transformar isso no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, como a gente já viu, o L, que é o comprimento, é o que? É metro, o tempo é segundos. Então, a gente vai transformar isso daqui. Bom, 30 centímetros é a mesma coisa do que? 30 centímetros é o mesmo que 0,3 metros, tá? A hora, como a gente já viu, cada hora, uma hora, tem 3.600 segundos, né? Então, o que a gente vai ter? 0,3 metros dividido por 3.600 segundos ao quadrado, né? Essa continha aqui vai dar aproximadamente 2 vezes 10 a menos 8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Se vocês forem dividir direto isso daqui, provavelmente a calculadora
a gente diz que ela estoura, né? Porque fica um número muito grande, porque 3.600 ao quadrado vai ser 12.960.000. Se você divide 0,3 por isso daqui, ela vai acabar não aparecendo, né, no numerador. Então o que você faz? Você divide primeiro 0,3 por 12.960. Aí você vai achar o resultado, né? O resultado vai ser 2 vezes 10 a menos 5, né? Se eu não me engano. Aí depois você, como estava faltando essas 3 outras casas decimais, você divide por 1000. E aí, ou seja, você vai somar mais 3 unidades aqui, né? E aí você vai chegar em 2 vezes 10 a menos 8, tá bom? Mas em todo caso, isso aqui é só os passos que eu estou passando, porque se fizer direto na calculadora, ela acaba não dando certo, né? Então, faz por partes que dá certo. Então, 30 centímetros por hora ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é unidade de aceleração, né? A gente tem o comprimento por uma unidade de tempo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração, né? Aceleração de algum corpo aí, 2 vezes 10 a menos 8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então esse daqui foi o item A, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham entendido.